como projetar um caça de última geração capaz de pousar em uma estrada congelada de apenas 800 metros, ser reabastecido por recrutas adolescentes em 10 minutos e ainda assim enfrentar o poder massivo da União Soviética. Parece a receita para um desastre de engenharia, até você perceber que a Suécia transformou esse paradoxo em uma das armas mais eficientes do planeta. O senso comum diz que aviões de combate precisam de pistas colossais de concreto, hangares ultra-tecnológicos e bilhões de dólares em manutenção contínua. Mas, como uma nação de apenas 8 milhões de habitantes conseguiu quebrar essa lógica, por que abrir mão de bases aéreas protegidas, onde os engenheiros encontraram espaço para colocar eletrônica avançada em uma célula tão minúscula? Quando o primeiro protótipo caiu diante das câmeras, o projeto estava condenado. A resposta para tudo isso não é o que você pensa. Durante a Guerra Fria, a Suécia adotou uma postura de neutralidade armada que exigia uma doutrina militar única, conhecida como Base 60 e depois Base 90. A ameaça vinda do leste era real e massiva, com milhares de caças soviéticos prontos para aniquilar qualquer base aérea permanente nos primeiros minutos de um conflito. Para sobreviver, a Força Aérea Sueca precisava se espalhar pela floresta, operando a partir de rodovias públicas e pistas improvisadas ocultas na vegetação. Aeronaves anteriores como o Saab 35 Draken e o Saab 37 Viggen tentaram resolver isso, mas o Viggen era pesado, consumia combustível como um foguete e exigia uma logística complexa que sobrecarregava o orçamento. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você operaria um caça supersônico pousando em uma estrada cercada por árvores e gelo? Deixa aí embaixo. Os requisitos para o novo programa JS Áurea, que significava caça, ataque e reconhecimento, eram simplesmente impossíveis para a época. A aeronave precisava ser 50% mais leve que o Viggen, custar muito menos, carregar o dobro de tecnologia eletrônica e ser operada por apenas um piloto e uma equipe de solo, formada por 5 recrutas com treinamento básico. Sem pressão, né? No centro desse novo desafio estava o Saab 39 Gripen. Os engenheiros perceberam que para alcançar tamanha leveza, sem perder desempenho, a aerodinâmica tradicional precisaria ser descartada. Isso significava adotar uma configuração de asas em delta combinada com canards, que são aquelas pequenas asas na parte dianteira da fuselagem. O resultado foi uma aeronave aerodinamicamente instável, o que significa que o avião quer se despedaçar ou estolar a cada segundo se não houver uma correção constante. Para domar esse monstro, foi necessário implementar um sistema de controle de voo digital fly-by-wire, onde computadores interpretam os comandos do piloto e ajustam as superfícies de controle 40 vezes por segundo. Lembra quando eu mencionei a exigência de pousos curtos? Um truque simples, porém genial, ajudou a resolver isso sem a necessidade de reversores de empuxo pesados como os do Viggen. Os canards dianteiros podiam ser girados quase 90 graus após o toque no solo, funcionando como imensos freios aerodinâmicos que empurravam o nariz do caça para baixo, maximizando a pressão nos freios das rodas e parando o avião em distâncias inacreditáveis. Você pensaria que um avião tão pequeno seria limitado, certo? Mas não é o que você pensa, pois ele conseguia atingir Mach 2, cerca de 2.130 milhas por hora, carregando uma carga útil formidável. Mas ter tanta inovação concentrada em um espaço tão reduzido criou um grande problema. A dependência absoluta dos computadores de voo cobrou seu preço da forma mais dramática possível. Em 2 de fevereiro de 1989, durante o 6º voo de testes do primeiro protótipo, o sistema digital entrou em uma oscilação induzida pelo piloto devido a um atraso no processamento do software. As rajadas de vento na aproximação da pista confundiram os sensores,
fazendo o caça capotar violentamente na lateral da pista antes de quebrar a asa e pegar fogo. Como se descobriu mais tarde, o percentual de falhas nas linhas de código iniciais era inaceitável para uma aeronave instável. Mas as complicações não pararam por aí. Um segundo acidente público ocorreu em 1993, durante uma exibição aérea em Estocolmo, sob os olhos de milhares de espectadores. O avião estolou e o piloto precisou se ejetar segundos antes do caça se chocar contra o solo. Na verdade, foi exatamente assim que o projeto quase foi cancelado pelo parlamento sueco, que via o Gripen como uma armadilha mortal superfaturada. A solução exigiu uma revisão completa da arquitetura aviônica feita em parceria com engenheiros norte-americanos, atrasando a introdução oficial do modelo até 1996. Voltando para a engenharia interna do Gripen, um dos detalhes mais fascinantes está na escolha do seu motor. A Suécia não tinha capacidade financeira para desenvolver um turbofan do zero. Então, comprou a licença do General Electric F-404, o mesmo motor usado no F-18 Hornet da Marinha dos Estados Unidos. A empresa Volvo modificou o motor, batizando-o de Volvo RM12, aumentando a resistência a impactos de pássaros e otimizando o empuxo para operações monomotoras, gerando 8 toneladas de empuxo com pós-combustão. Além disso, os engenheiros desenharam o caça com uma filosofia de arquitetura aberta. Isso significa que o hardware do avião e o software de missão funcionam de forma totalmente independente, como um aplicativo em um smartphone. Enquanto concorrentes como o Rafale francês ou o Eurofighter Typhoon exigiam anos de engenharia e milhões de dólares para integrar um novo míssil, o Gripen precisava apenas de uma atualização de código modular que podia ser feita em semanas. Esse truque simples, porém genial, permitiu que o caça fosse a primeira aeronave do mundo a integrar o míssil Meteor além do alcance visual, superando potências globais que ainda lutavam com fiação antiga. Talvez a parte mais inesperada é que toda essa obsessão sueca com a defesa de estradas na Escandinávia nunca foi usada como planejado em um cenário de guerra real. Ironicamente, a capacidade central de operar de forma ultra-dispersa contra tanques soviéticos perdeu o sentido logo após o colapso da União Soviética em 1991. O Gripen nasceu para uma guerra que deixou de existir no instante em que ele entrou em serviço. É exatamente por isso que a Saab precisou reinventar o caça para o mercado internacional, criando as versões C e D para se adequar aos padrões da organização do Tratado do Atlântico Norte. Pode parecer que o caça perdeu sua identidade com essa ocidentalização, até você perceber que essas modificações de reabastecimento em voo e telas coloridas no cockpit abriram as portas para exportações que salvaram o programa da extinção, conquistando clientes na África do Sul, Tailândia, Hungria e República Tcheca. O legado operacional do Gripen provou que a eficiência logística pode ser tão letal quanto a tecnologia stealth. Em exercícios conjuntos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o caça sueco surpreendeu esquadrões americanos ao operar com uma taxa de disponibilidade de quase 90%, enquanto caças mais pesados ficavam retidos por problemas de manutenção. Mas o verdadeiro salto evolutivo aconteceu com o surgimento do Gripen nova geração, que originou as versões E e F. Com o primeiro voo em 2017, o Gripen Echo mudou tudo. Ele recebeu o motor General Electric F-414, oferecendo 25% a mais de empuxo e capacidade de supercruzeiro, voando acima da velocidade do som sem gastar combustível com pós-combustor. O peso máximo de decolagem saltou para 16 toneladas e meia e o radar mudou para um Raven S-05 de varredura eletrônica ativa. O Brasil se tornou o parceiro definitivo desse projeto em 2014,
comprando 36 aeronaves e trazendo a produção local para as instalações da Embraer em Gavião Peixoto. Em março de 2026, o primeiro Gripen produzido em solo brasileiro foi oficialmente apresentado, solidificando o país em um seleto grupo tecnológico. No final das contas, o Saab 30,5 Gripen representa o triunfo da inteligência de design sobre a força bruta financeira. Ele provou que um caça leve e inteligente pode rivalizar com gigantes bimotores muito mais caros. O paradoxo final é que o caça projetado para se esconder nas florestas suecas acabou ganhando o mundo e sendo construído nas savanas tropicais brasileiras. Ele desafiou a lógica da indústria aeroespacial ao mostrar que a verdadeira soberania não vem do tamanho do seu orçamento, mas da clareza da sua estratégia. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia que o Gripen pode pousar e decolar em estradas públicas usando apenas canards como freio. Se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar e aviação em geral. E comenta aí embaixo. Qual característica do Gripen Eco você acha mais impressionante para a Força Aérea Brasileira? Até a próxima!